Shalom, amados de Deus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Tendo dito estas palavras, turbou-se-lhe o espírito, protestou e disse: Em verdade eu vos digo, um de vós me há de trair. Olhava, pois, os discípulos uns para os outros na dúvida sobre quem falava ele. Ora, um dos seus discípulos, ao qual Jesus amava, estava recostado à mesa, no peito de Jesus. A este fez Simão Pedro um sinal e disse-lhe: De quem é que ele fala? Tendo-me então reclinado sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: É aquele a quem eu der o pão molhado. E tendo molhado o pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E atrás do bocado entrou nele Satanás. Disse-lhe Jesus: O que fazes, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que propósito ele lhe dizia isto, porque alguns, visto como Judas era quem levava a bolsa, cuidavam que ele dissera a Jesus: Compra o que havemos mister para o dia da festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Tendo, pois, Judas recebido o bocado, saiu logo para fora. Era noite. E depois que ele saiu, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também a ele o glorificará Deus em si mesmo, e glorificá-lo-á logo. Filhinhos, ainda estou convosco um pouco. Buscar-me-eis, e como eu disse aos judeus, vós não podeis vir para onde eu vou. Repito também agora, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, para que vós também mutuamente vos ameis. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, queridos, hoje nós estamos no terceiro dia dessa primeira semana de conhecimento do nosso próprio espírito, e hoje a gente vai meditar nas consequências dos nossos maus hábitos, né? A gente viu no dia de ontem, no segundo dia, quais são esses maus hábitos oriundos do pecado original e do pecado atual, e a gente vai ver hoje qual que é a consequência desses atos, né? Porque, por sua vez, esses atos eles causam frutos de perdição, né? Então a nesses frutos, né, malditos, ela aumenta o conhecimento de nós mesmos, né? Então, assim, a gente pode traçar duas vertentes, né? Pelo orgulho, né? Digo e repito, o orgulho ele é na raiz do mal, né? Então, pelo orgulho a gente se esquece de Deus e do próximo, né? E pela fraqueza da nossa vontade, a gente acaba concebendo, né? Concordando, né? Com as coisas do mundo e tendo horror. Isso é muito perigoso. A gente passa a ter horror das provações por causa da fraqueza da nossa carne, da nossa vontade. A gente tem horror às coisas que justamente vão nos fazer evoluir, as coisas que justamente aquelas coisas, né, que vão ali servir de penitência, né? Então, se atendo nesse primeiro ponto, né, a questão do orgulho, o esquecimento de Deus, do próximo, né, essa falsa excelência, né, que a gente tem conosco, né,
Porque a gente se esquece de Deus, do próximo, por um único motivo. Porque naquele lugar que deveria estar primeiramente Deus e em segundo lugar o próximo, está você, né? Está todo esse eucentrismo, né? Então, esse justificar a nós mesmos, esse amor de nós mesmos, né? Essa paixão que nós temos pela nossa carne, ela toma, né? Não é isso, o lugar que Deus deveria estar, né? Então, assim, a gente, por conta disso, a gente se acostuma a viver como se Cristo nunca tivesse existido. Essa que é a verdade, como se ele não fosse merecedor de todas as nossas, do 100% do nosso dia. Hoje, olha uma prova disso, a dificuldade que é estar vendo esse vídeo. É muito difícil, né? A gente está hoje aí na metade do caminho, né? No 15º dia, mas como difícil, a maioria enfrenta uma batalha muito grande. Eu conheço consagrados que levaram anos para conseguir fazer esse estudo e se consagrar, né? Então, assim, a gente tem tempo para tudo, mas tirar uma hora é muito difícil, uma hora para Deus. Então a gente vive como se não fosse o contrário, né? A gente deveria se ocupar mais dele, né? Hoje nós teremos um dia mais longo do nosso estudo. Vamos ver, né? Qual o sentimento, né? Se a gente realmente vai se sentir cansado. Às vezes a gente maratona séries, filmes, mas pra gente parar para estudar, para evoluir, é muito difícil, é muito penoso, não é isso? E quando a gente faz, quando a gente reza, quando a gente eleva o nosso pensamento para o Senhor, quando a gente vive, pratica a caridade e tudo mais, nossa, mas parece que a gente está fazendo ali um favor, né, para Deus, de invocá-lo, né, de dar mostra da nossa religiosidade, né, isso. Então, assim, o primeiro fruto é esse esquecimento, né, de Deus, e o segundo fruto, né, dessa soberba é o esquecimento do próximo, né. Como se o próximo ele não tivesse ali um direito igual ao seu. Isso às vezes até mais, né? Como se a nossa palavra, a nossa opinião, né? Na nossa atitude, a gente passa a ser o centro do universo, né? O dono da razão. Quantos lares... E não é só os homens não, tá? As mulheres também. Quantas mulheres estão sequestradas emocionalmente, quantos homens, né? Porque as mulheres também hoje em dia sequestram. Quantos homens estão sequestrados emocionalmente? Como assim sequestrado emocionalmente? Tem lares que as pessoas têm medo, né, de certas pessoas. As pessoas pisam em ovos, né? E aí acontece uma coisa assim um aprisionamento, né? Um cativeiro emocional e intelectual, onde a pessoa, por medo, né, acaba se sujeitando a todo tipo de coisa, todo tipo de violência, se sujeita a gritos, se sujeita a aturar violência verbal e até física, né? Onde a pessoa não tem o menor pudor ali, né, em xingar, em elevar a voz, enfim. E as pessoas, por medo, né, acabam se afastando de si mesmas, né? Acabam cada vez mais presas, né, nessa âncora. Não tem coragem, né, porque já estão fragilizadas, não tem coragem ali de causar um enfrentamento, porque ninguém tem o direito de falar com você ou com qualquer pessoa que seja como ela bem entender, né, muito menos de levantar a voz, né? Então, assim, isso é um sequestro emocional, né?
sobretudo o sequestro da subjetividade, onde a pessoa já não é mais ela mesma, onde a pessoa ela já não tem coragem, já não tem mais estima, né, por conta da violência. Então, quando existe esse silêncio, né, essa falta de enfrentamento, e eu não digo enfrentamento no sentido de você ir lá brigar. Nossa Senhora é a rainha da paz, né? Ela não vai lá brigar, mas o enfrentamento no sentido de mostrar, olha, eu sou um filho de Deus, né? E eu peço que você me respeite, né? Respeite o Cristo que há dentro em mim. Eu não admito que você fale assim, né, dessa forma comigo, né? Porque não faz bem para você. Não é isso? Propagar o mal não faz bem para a pessoa que está fazendo o mal. Você pessoalmente, enquanto consagrado diante de uma pessoa violenta assim, você sabe, você separa o pecado do pecador, você sabe que o mundo, que a ação diabólica deixou ela daquela forma, mas você não é conivente, você nunca pode ser conivente com o pecado, sabe? É aquela coisa, eu achei um mendigo na rua e eu vou dar um dinheiro para ele, eu sei que ele vai beber, mas eu estou fazendo a minha parte. O cristão não pode compactuar com o pecado, você está contribuindo, né, para o vício dele. É muito diferente. Não, vamos lá, senta comigo aqui, nós vamos conversar, você quer, eu compro a comida para você, de repente a gente come até junto. Então, às vezes a gente, por causa, né, desse fruto do pecado, a gente acaba colocando-nos, né, no centro de tudo e às vezes até sequestrando a subjetividade, né, do outro, sequestrando, né, o emocional da outra pessoa, porque nós estamos assustados. A ira, o nervosismo, ela é a arma do fraco, né? Então pessoas fracas, pessoas covardes, elas sempre vão recorrer à violência, porque elas não têm coragem, força interior, né, para sentar e conversar e de repente admitir que estão erradas, ou se elas estão certas, para mostrar com caridade o erro do irmão, porque uma verdade dita sem caridade, ela não constrói, ela destrói. E ninguém tem que viver, você não tem que viver ancorado e nem de acordo com os traumas e os problemas psicológicos de ninguém. Da mesma forma que ninguém é obrigado a ter que aturar os seus desmandos, não é isso? Então você não tem culpa do que te aconteceu. De repente você é nervoso, de repente você é mentiroso, de repente você é adúltero, de repente você enfim, não importa qual seja a tua miséria, né? De repente você é libidinoso, luxurioso, acaba prostituindo o seu parceiro, a sua parceira, né? Que se submete ali a tudo que você quer. Enfim, não importa, né? Você não tem culpa das coisas que te aconteceram e criaram desordens em você, mas você tem a responsabilidade de impedir que aquilo se propague, não é isso? Você tem a responsabilidade de encerrar o ciclo daquele mal, o ciclo de violência, o ciclo, enfim. Esse jugo, né, às vezes até hereditário, do mal, do diabólico. Né? E às vezes, tanto você tem a responsabilidade de encerrar em você isso e não propagar você, como você tem a responsabilidade de encerrar no próximo. Né? Porque ao se submeter, você está colaborando para o vício, colaborando
para a miséria do teu, né, do teu próximo, e você não está ajudando nem a si e nem a ninguém, né? Então você precisa ser escada, né? Isso. O dar a outra face não é varrer teus problemas para debaixo do tapete, né? O cristão, ele é ponte para Cristo, né? Então, assim, como o nome fala, ponte, você passa por cima. As pessoas vão passar por cima de você, né? Vão caminhar ali, às vezes vai ser dolorido, né? Mas é diferente, né? Você, o dar a outra face é falar, olha, você me tratou mal e eu não vou te tratar de volta, mas não está certo. Você, nesse momento, você deu a outra face, né? E também não foi conivente com o pecado, não é isso? Essa é a maneira certa de se agir diante de uma violência, né? Não devolver a mesma violência, mas também não permitir que ela aconteça, não é isso? Então, assim, esse segundo fruto, né, que é o nosso eugocentrismo, como é que eu posso falar? Ele causa, né, um atraso, uma debilidade na nossa interpretação, né? Como que funciona o nosso convívio, né, interpessoal, né, com as outras pessoas, né? E como que esse pecado vai, e com o que eu vou explicar aqui, você vai ver que ele vai permear o pecado original e o pecado temporal, né, atual, né, venial e mortal, aliados, né, ao cenário, né, no qual nós estamos inseridos, que propicia, né, a geração de traumas. Eles vão, você vai perceber que ele vai permear todas as relações humanas. Então, na contrapartida de que essa consagração vai colocar um filtro mariano em tudo que você faz, esse filtro, ele já é uma substituição, porque já existe um filtro, né? Só que esse filtro é diabólico, e você vai ver como acontece, né? Então, os instintos, né, a gente vai dividir, né? Se você quiser até anotar, pausa o vídeo, pega, vale a pena você anotar. Você vai fazer 5 espaços, né? Porque o processo que leva do estímulo para finalmente, né, a reação, ele vai levar 5 estágios, né? No primeiro estágio vai acontecer o estímulo. Se quiser anotar, primeiro estágio, estímulo. O que é o estímulo? O estímulo é o que o meio vai oferecer, né? É uma atitude do teu cônjuge, dos teus pais, dos teus filhos, dos teus amigos, uma coisa que você viu na internet ou na televisão, uma louça suja que seja, que você chegou e viu na pia, enfim, qualquer coisa. Nós somos bombardeados de estímulos a todo momento, até quando nós estamos dormindo, nós estamos sofrendo estímulos. O segundo estágio, ele é uma pesquisa, né, em procura de referência. Então pode anotar, o segundo estágio, referência. Primeiro estágio, estímulo. Segundo estágio, referência. Em uma fração de segundos, amados, o teu cérebro, ele vai percorrer toda a tua história. Toda a tua história. E aí ele vai encontrar, né, alguma coisa lá no passado, para que você tenha uma comparação. Isso numa fração de milésimos de segundos. Vai encontrar ali aquele algo parecido, não é isso? Então, se de repente, olha como funciona. Você está num relacionamento, e no teu relacionamento anterior, vamos dizer que você foi traído. E aí, né,
você está num novo relacionamento. A pessoa com quem você se relaciona, de repente, conversou com outra pessoa, né? Opa, isso foi um estímulo. Nesse segundo momento da referência, ele vai encontrar o quê? Traição lá atrás. E aí ele pula para o terceiro estágio, que é a interpretação. Pode anotar. Terceiro estágio, interpretação. Primeiro, estímulo. Segundo, referência. Terceiro, interpretação. Então, nessa interpretação acontece um contar histórias, onde o teu inconsciente, né, isso nada acontece no consciente, tá? Isso acontece tudo no inconsciente. O teu inconsciente, ele vai contar uma história. Olha, você não se atentou ali no passado, você não foi mais radical, você cuida do que é teu, toma cuidado, né? Então, houve essa interpretação, né? Terceiro estágio, interpretação, e aí pula para o quarto, né? Que essa interpretação, ela vai gerar um sentimento. Quarto estágio, sentimento, né? Então, qual o sentimento que gerou? Insegurança, né? Já ativou ali a tua carência, medo também, medo de perder, medo, enfim. Estou dando esse exemplo do relacionamento, que é muito corriqueiro, mas isso acontece com todos os estímulos, tá? O dia inteiro o teu cérebro está lá, né? E aí, esse sentimento, perceba que ele foi negativo, porque aconteceu o estímulo e a interpretação foi negativa, e aí já gerou um sentimento negativo, né? E esse sentimento negativo para você que está ali no eucentrismo, que precisa estar no centro, que você ali precisa ser justificado e que tudo gire ali em torno das tuas paixões, ele vai exigir muita coisa. E aí chega no último estágio, no quinto estágio, pode anotar, reação. Estímulo gera referência, pesquisa, né? Referência, que gera interpretação, que gera sentimento, que culmina numa reação explosiva. Queridos, 90% dos desentendimentos que a gente tem nas nossas relações interpessoais não estão acontecendo no presente. É uma falta de inteligência, né, ocasionada, fruto dessa relação pecaminosa que nós temos com a nossa essência, com o meio que a gente vive e fruto da distância que a gente vive com Deus. Porque o caminho de Deus, né, a palavra fala, né, sirva o teu Deus de toda a tua inteligência e o teu coração. Então, o cristão, ele precisa ser inteligente, não é isso? Então, queridos, inteligência, sobretudo emocional. Então, ok, já que não nos livramos do pecado original, a gente acaba agravando essa debilidade mental que a gente vive, né? A gente vive, eu costumo falar que a gente não vive, a gente vegeta, né? Um vegetal, né? Olha ali para uma árvorezinha, para uma planta, bate um vento para um lado, ele vai para o lado, bate o vento para o outro, ele vai para o outro, e assim caminha a humanidade, né? Isso acontece um estímulo positivo, você está feliz, acontece um estímulo negativo, você está triste, ou seja, você é um vegetal, você não tem escolha sobre o teu sentimento, não é isso? E isso não é atitude de cristão. Diante de um estímulo, como é que o cristão tem que agir? Opa, o estímulo foi negativo, ok, né? Não sei, eu tenho uma relação complicada com o meu pai e de repente, quando eu me relaciono com o meu marido, eu acabo descontando nele inconscientemente toda a desconfiança que eu tenho do meu pai,
todo o trauma que eu tive. De repente a minha relação foi difícil com a minha mãe, e ali na minha esposa eu acabo buscando, ou não, ou minha relação foi de mimo, e aí eu quero o mesmo mimo da minha esposa, enfim. E aí eu acho que minha esposa não é carinhosa, não me ama, enfim, você acabou ficando carente. Perceba que até os estímulos positivos, quando passa pela nossa interpretação, ele ganha uma conotação doentia, ele ganha uma conotação carente, uma conotação... E aí, irmãos, façam essa análise com todos os estímulos. No primeiro momento, pelo menos com os principais, o que mais está te afetando, né? Então, aconteceu um estímulo, sei lá, tem gente que eu não funciono sob pressão. Por quê? Irmão, você é protagonista, você não pode se render, né, ao que o meio fez com você. Você não teve culpa, né, de ter ficado inseguro, mas você tem a responsabilidade de acabar com isso, né? Por que você não reage sobre estímulo? Por que você não consegue ouvir uma crítica? Lá atrás está a resposta. Mesmo que você não encontre, né, onde se originou, né, esse problema, esse trauma, você tem como interromper essa cadeia de eventos. E o que é o trauma? Do que nada mais você acabar revivendo no presente algo que foi lá do passado. Então, o ser humano, ele tem uma incapacidade instintiva, que a gente vê até em qualquer outro animal, de descarregar a tensão. Então, quando existe um foco de tensão, acontece alguma coisa no nosso passado, principalmente na infância, e aquilo ali e pode ser uma coisa, um estímulo muito simples, muito pequeno, mas uma criança até os 7 anos de idade, ali mais ou menos, ela está absorvendo tudo. Então, por pequeno que seja, aquilo vai ficar indelével, né, na psique dela. Então, naquele momento que você teve esse estímulo e ficou gravado, né, você vai carregar ele para o resto da vida. Não é isso? Então, quando se apresentar situação semelhante, você vai reviver aquela carga emocional lá daquele passado, né? Então, esposas, parem de tentar resolver suas carências, as carências que vocês têm com os seus pais, com os seus maridos. Investigue em si mesmo, para que você possa crescer e se libertar. Vá conversar com o seu pai. Maridos, vá resolver os problemas que vocês têm com suas mães, ou com seus pais também, né? Ninguém é obrigado a ficar refém dos teus traumas, tá? E você que é refém do trauma de alguém, para agora com isso, certo? Então, como que a gente faz para interromper, para deixar de ser vegetativo, né? É no terceiro estágio, que é o segredo. Ali você vai contar uma outra história. Houve o estímulo negativo que seja, pode ser negativo o quanto for, aquele estímulo vai gerar uma pesquisa na sua mente para encontrar uma referência. Opa, encontrou uma referência, e a referência também é negativa. E aí, na hora que o teu inconsciente estiver contando uma história, você vai interromper. Opa, eu sou protagonista, filho de Deus, imagem do Senhor, retirado como um príncipe. Eu não admito mais isso. Sou um consagrado, um ungido do Senhor, um guerreiro dos céus. Então, nesse momento aqui, você vai contar a tua história. Olha, fulano me deu esse estímulo, isso está acontecendo, essa reação negativa está acontecendo lá no passado. Aqui no presente, eu quero ter misericórdia com ele que me deu um estímulo negativo. Eu quero estar no centro até para eu poder ter caridade, para eu deixar minhas emoções de lado, porque o que importa é o irmão.
porque eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. E se você quer se justificar, se você quer se salvar, se você quer evoluir, você não vai fazer isso se você não fizer isso pelo irmão. E aí você vai contar uma série de histórias nesse terceiro estágio, e você vai ver que o sentimento resultante da história que você contou vai ser diferente, ele já vai ser positivo, ele vai ser já de resignação, de força interior, e aí vai mudar a tua reação. Então, para 90% das pessoas, estímulos negativos vão gerar reações negativas, mas para você consagrado, estímulo negativo gera reação positiva, estímulo positivo gera reação positiva. Em ambos os casos, teu joelho está no chão glorificando o Senhor, e aí você é livre, você se torna livre, porque você não fica dependendo de acontecer coisa boa para estar bem. Você está sempre com um sentimento de louvor no coração. E aí eu entro no segundo ponto. Um dos frutos, né, das consequências dos maus hábitos que nós temos é o horror ao sofrimento. É claro que você tem horror ao sofrimento, porque você quer satisfazer os teus sentidos, sua natureza, não é isso? Você estremece, as pessoas estremecem quando ouvem falar da necessidade da dor. Lembra que eu falei lá atrás, qual é a função da prova? Não é você passar de ano, essa é a função da dor. Só que você quer afastar aquilo, você quer afastar o sofrimento, você quer afastar as penas, você quer afastar as provações, e é justamente ela que vai te fazer evoluir. Como você tem essa relação, né, preguiçosa com a evolução, e a evolução dói, dá trabalho, você acaba não sendo amigo da sabedoria, porque é mais fácil ficar ali na prisão que você está. Então a gente se revolta com o espinho, né, da existência, né, com as privações que a gente passa, quando as coisas não dão certo, né? A gente foge de tudo isso, né? Só que eu falo, difícil é viver como um escravo do mundo, porque nenhuma doutrina ela preenche. Por que as mitologias do passado hoje não passam disso? As religiões do passado não passam de mitologias, porque não preenche o nosso existencialismo, que tem que ser calcado em Deus. Só Deus preenche. Por que as doutrinas do mundo não preenchem? Porque não há Deus. Por que todos os impérios do mundo caíram e somente a Igreja Católica está aí até hoje? Porque Deus está nela, e Jesus prometeu que os portões do inferno não prevaleceriam na igreja dele. E essa igreja é você. O conceito de igreja é cada um de nós. Então, é difícil viver nessa prisão, né? A gente atura a preguiça, a indolência, o amor ao conforto, sensualidades. A gente louva, né, com um discurso um discurso progressista. A gente louva aí os novos conceitos de liberdade, enfim, de tudo. Estamos cada vez mais vazios. Então, ontem a gente via a debilidade que a gente assiste hoje dessa geração, do mundo como está, da inteligência. Hoje a gente está vendo os frutos, né? Então, assim, uma consequência dessas ações é esquecer Deus, esquecer o próximo e ter a aversão ao sofrimento. Quando a gente está em intimidade, você realmente suporta. Vai doer em você? Vai doer igual dói numa pessoa do mundo, só que você não perde sua paz. Então a gente quer, e a gente vê isso sobretudo em cristãos.
É muito comum, né? A maioria dos pregadores pode ver o que eles preferem pregar. Ele vai meditar na ressurreição, na ascensão, no triunfo de Cristo, ali nos momentos ali que ele estava ali. Né? Que maravilha, que abençoado meditar sobre essas coisas. Mas a gente não pode se esquecer também da paixão de Jesus, das dores de Maria, do quanto foi penoso e difícil para os dois, para Nossa Senhora e para Cristo. Você não pode comungar com Cristo, estar em conformidade com Cristo, sem estar em conformidade com as suas chagas. Sabe por que você tem que amar as chagas de Cristo? Amá-lo ali na cruz. Porque ele morreu por amor. Você não pode amar a Cristo se você não amar as chagas dele. Cristo fala, olha, o mundo vai vos odiar porque me odiou primeiro. Cristo reserva as chagas dele aos melhores amigos. Isso ele revelou para uma santa, e eu não me recordo o nome dessa santa, um livro de uma santa. Eu achei que diálogo maravilhoso dessa santa com Jesus. Jesus aparecia para ela e num momento de muita provação na vida dela, Jesus, ela não sentia mais Jesus, não via Jesus, e ele meio que sumiu. E quando ela passou por aquela provação, ela perguntou: Jesus, onde é que você estava nesse momento que eu estava precisando tanto? E ele falou: eu estava me deleitando ao vê-la resistir. E aí ele fala que ela não deve se perturbar com as perseguições, com as injúrias, né? Com as chagas, porque ele destina as chagas dele, ele compartilha o que ele passou com os melhores amigos dele. Ele fala para essa santa, e essa santa rebate. Ela fala, eu achei de uma sensibilidade, e mostra a intimidade que ela tinha com Cristo. Ela fala: tá vendo, Senhor, é por isso que o Senhor tem poucos amigos. Olha que lindo nesse diálogo. Jesus fala: eu divido as minhas chagas com os meus melhores amigos. E ela fala: é por isso que você tem poucos amigos. Alguns vão levar essas chagas até fisicamente, né, como os estigmas. Padre Pio tinha os estigmas, não é isso? Enfim, quando você estiver sendo caluniado, injuriado, né, injustiçado, não deixe que o teu horror a passar por isso, né, faça com que você não perceba a chance que você está vivendo, que você está recebendo de ter uma intimidade enorme, que Cristo está querendo compartilhar um pouco do que Ele passou com você, né? Você está tendo a grande oportunidade de ser como Cirineu. Sabe por que o nome que a ambulância tem aquele ali, chama Cirene, vem de Cirineu. Cirineu é um sujeito que ajudou Jesus durante o Calvário a carregar a cruz. Naquele momento você está ali também carregando um pouco a cruz de Cristo, e Ele carregando a sua. Olha que maravilha, que experiência. E aí você, por amor a si mesmo, por esse amor pecaminoso, né, que a gente tem, você acaba desperdiçando essa oportunidade. Sofreu uma injustiça, corre para a barra da saia do Senhor, a barra da saia do manto dele, e vai viver isso com Ele, porque Ele está permitindo que você passe. É um momento de intimidade de vocês dois. E aí não importa, quando você viver essa dimensão, né? Opa, olha o estímulo. Foram injustos comigo, chegou ali no terceiro que você vai contar a história, você vai contar para si mesmo: eu vou viver isso com o meu Senhor. E aí, nesse momento, já não importa mais quem gerou estímulo, quem está sendo injusto. Você é você e Cristo. Perguntaram para Madre Teresa sobre a questão da caridade dela e tal. Ela falou: no final das contas, é tudo entre você e Cristo. A história é entre você e Ele.
Então, se você quiser estar com Cristo, morra com Ele. Amém? No terceiro ponto de hoje, a gente precisa contemplar Maria. A gente viu os nossos maus hábitos no dia de ontem, no dia de hoje a gente está vendo as consequências desses maus hábitos, né? O horror, o sofrimento, afastamento de Deus, afastamento do próximo. Né? Por que a gente tem que contemplar Maria nesse momento? Porque justamente essa consagração, a intimidade com Maria, ela faz a gente compreender o contrário, no que a gente quer colocar-nos no lugar de Deus e do irmão e nos afastar do sofrimento. Ela nos ensina o contrário, ela nos ajuda a compreender o contrário. Ela nos ensina a esquecer de nós mesmos por amor a Deus e por amor ao nosso próximo. Então a gente tem que buscar Maria, porque Nossa Senhora é o caminho de retorno para Cristo. E ela foi um exemplo, né, de renúncia em favor do próximo, em todas as atitudes dela. É ela que nos ensina essa virilidade cristã, né, diante do sofrimento, né, essa resiliência. Né, ela faz morrer o homem velho. Quem é esse homem velho? É aquela terceiro estágio, aquela vozinha que sempre vai contar para você coisas negativas a respeito dos estímulos. É quem você é. E ela vai te ajudar a matar esse homem velho, sequioso que nós somos. Então, o Evangelho de hoje é muito rico. Ele fala, eles estão na última ceia, e aí o João, ele fala, acho que eu já expliquei isso, ele fala, o discípulo a que Cristo mais amava estava recostado no peito de Cristo. Que cena bonita, né? E João trata, ele fala, né, o discípulo que mais amava, porque justamente esse discípulo era João. E João não fala dele mesmo, né, na primeira pessoa. Então ele meio que fala na terceira pessoa, né, através desse título. Então, perguntam, né, ali baixinho quem que é, e ele mostra com o pão que é Judas, né, e os outros ficam sem entender o que Judas foi de fato fazer. Eu quero ressaltar aqui que é muito fácil a gente julgar Judas, né? É difícil até quem não faz isso, né? Judas é o vilão da história. Só que eu ainda não conheci esse cristão que não tem ali um pouco do Judas. Não é isso? O que Judas queria? Judas, naquele contexto de dominação romana, era prometido vir o Messias, né, para reinar. E eles imaginavam que era um reino físico, né? Assim como Josué, né, que discípulo de Moisés, batalhou, e você teve aí Davi, né, Salomão, você teve grandes líderes militares. Com certeza Sansão teria sido, se não tivesse se rendido, né, à sua própria luxúria. Enfim, você vai ter aí outros patriarcas, né? Eles esperavam um líder militar, Judas incluso. E então Judas não imaginava que Cristo ia morrer mesmo. Ele queria que, uma vez que, né, o império fosse contra ele imaginou que ele ia mostrar toda a glória dele. Então, assim, Judas queria obrigar Jesus a ser o Cristo que Judas queria que Jesus fosse. E Jesus, ele é o Cristo que você precisa que ele seja. Quantas vezes a gente vai rezar, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Ou quando você está intercedendo com uma pessoa, você quer ali de
todo jeito, que Jesus se manifeste, bote fogo na sarça ardente aí para a pessoa ver, para ela sentir o que você está sentindo. A gente quer ensinar Deus a ser Deus. Isso é a gente querer ser Judas diante de Cristo, né? Então, olha só a relação de Cristo, ó, como a gente perdeu, ó. E depois que ele saiu, né, que Judas saiu, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também a ele o glorificará Deus em si mesmo, e glorificá-lo-á logo. Filhinhos, ainda estou convosco um pouco. Aí ele já está falando do que ele vai passar, né? Então olha só, diante do sofrimento, ele, protagonista ali, né? Ele não está abatido, não é isso? E aí ele fala no finalzinho, porque a gente, só complementando, como eu estava falando, a gente tem horror, né, a isso, a gente quer se afastar de tudo isso. Aí Jesus, ele mesmo podendo, ele não se afasta do destino dele, né? Existe um fenômeno cientificamente provado de suar sangue, é o auge da angústia do ser humano. Então, assim, se você nunca suou sangue na sua vida, você não está nem perto da angústia que Cristo passou ali naquele momento. E mesmo se ele tendo poder para se livrar daquilo, ele não se leva, se rende, né? Pedro corta a orelha de um dos centuriões romanos e Cristo vai lá e faz um milagre e restaura a orelha dele, né? Olha que docilidade. E olha, vou destacar o final aqui. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se você ama o teu próximo, você aprende a conhecer quem é discípulo de Cristo. Entende? Olha só, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, para que vós também mutuamente vos ameis. Então, sim, não tem como a gente amar se a gente não contemplar esse amor de Cristo. Qual é o maior amor? É o que se doa pelo próximo. Não é isso? Então, não meça sacrifício, porque nesse momento você é a pessoa mais importante. Cristo está, não é eu que estou falando aqui, eu não estou inventando nada. Isso aqui é todo um esforço de Deus para te resgatar. Porque você, apesar da gente já ter meditado no inferno, já ter visto, né, por alto, não tem ideia do que é que vai te acontecer, e Deus te ama e Ele tá fazendo um esforço enorme, né, para te salvar. Então, quando você estiver fazendo isso pelo outro, lembra que você ali foi a pessoa principal ali para Cristo naquele momento que você estava sendo resgatado, e se esforce para resgatar também, né? Então, se é assim, você vai estar amando a pessoa como Cristo te amou, né? Sem medir esforços nesse resgate, né? Nessa evangelização, estando solícito sempre para falar de Deus, né? E aí, só aí a gente vai reconhecer uns aos outros. Tem muita gente até na internet falando de Deus, e alguns estão falando coisas bem legais, e outros já não tanto, mas enfim, a gente acaba reconhecendo, não é isso? Para encerrar, eu vou ler um trecho aqui do Imitação de Cristo. Olha só, falando sobre desejos desordenados. Todas as vezes que o homem deseja desordenadamente alguma coisa, logo perde o sossego. Eu poderia ler só essa frase, você poderia passar o dia inteiro só meditando nisso. A perda da paz, ela vem da expectativa, vem do desejo, né? Vem do afeto que você tem aquilo ali. Então, o teu desejo tem que ser o Senhor, e o resto você vai pedir para Ele e Ele vai te conceder. É para que você não perca a paz,
Então não gere expectativas nas coisas do mundo. Como eu falava ontem, a criação não pode ser a finalidade. Segunda coisa, o soberbo e o avarento nunca estão sossegados. O pobre e o humilde de espírito vivem em muita paz. Você que... Olha que vida mais triste da pessoa que se acha. Eu nunca encontrei na minha vida uma pessoa que é metida, que se acha que ela é feliz. É uma pobre coitada, né? Tem pessoa que passa a vida inteira ali só falando de suas próprias qualidades. Conversa rasa. Que pobre coitado, né? E o avarento também está sempre preocupado. Sempre preocupado. Ele não tem, o avarento não tem paz nunca, né? Então assim, é preciso querer ser humilde, né? Pobre de espírito, humilde. O homem que, terceira coisa, o homem que não é perfeitamente mortificado em si, bem depressa é tentado e vencido em coisas pequenas e vis, né? Porque se você não morreu para si mesmo, você quer salvar a tua carne, né? E qualquer lampejo que você possa fazer isso, você vai fazer. Então ele cai muito facilmente, né? O fraco de espírito e que ainda está inclinado ao que é sensual, com dificuldade se pode desapegar totalmente dos desejos terrenos. A sensualidade que o mundo nos oferta, né, a todo momento chega nos nossos aparelhos, enfim, a mídia, enfim, os nortes, né, de padrões são todos eles sensualizados, né? A erotização começa já na infância da criança, não é isso mesmo? E essa sensualidade ela é uma âncora. Enquanto não se livrar daquilo, você não consegue, né, se livrar, se desapegar dos desejos terrenos. Todos os outros desejos, né? E quando dele se abstém, recebe muitas vezes tristeza, até se enfada se alguém o contradiz. Então, a proximidade com Deus, ela traz satisfação. Quanto mais próximo, menos necessidade você vai ter da sensualidade. Então, se você estiver sentindo, né, essa onda, né, essa maresia, esse cheiro de que você vai acabar caindo, se apega mais com Deus, que Ele passa. Porém, se alcança o que deseja, sente logo pesar sobre si remorso da consciência porque seguiu seu apetite, o qual de nada lhe aproveitou para alcançar a paz que buscava. Aqui ele está falando que quem é de Deus, ele cai, mas ele sente, né, esse peso na consciência, e percebe também que o motivo pelo qual ele caiu não foi saciado. Você alimentou o teu corpo, mas ele continuou com fome, né? E Cristo fala isso, né? Ele fala isso ele fala: quem beber da minha água não terá mais sede. Em resistir, pois, às paixões, se acha a verdadeira paz no coração e não em a seguir. Então, quando você para de segui-las, com o tempo a paz vai vindo, você fica muito tranquilo, até o pensamento fica mais claro. Não há paz no coração do homem carnal, nem do que se ocupa das coisas exteriores, mas do que é fervoroso espiritual. Então, a paz só vai assistir aquele que busca, né, com fervor a sua própria evolução espiritual. E aí, essa evolução espiritual ela se dá, eu bato muito nessa tecla, Espírito da sabedoria. E se você pede, ele vem. Agora, se em vez de ouvir, né, o Espírito da sabedoria, você fecha, né, a pessoa fecha os ouvidos, né, porque a sabedoria ela precisa ser amada, ser honrada. Se a gente, pelo contrário, a despreza, né, a gente ofende, né, a sabedoria, e a sabedoria tem sido ofendida diariamente, né, nos dias de hoje. O castigo vai se dar ainda nesse mundo. Então
você vai ver pessoas perdidas, destruídas, porque estão ofendendo a sabedoria com doutrinas diabólicas. Então, algumas desgraças, né, vão se abater na vida, né, de quem não procura adquirir a sabedoria. Então, ela vai cair na ignorância, né, ela vai cair na cegueira, né, ela vai cair na loucura, no escândalo, né, no apego, sobretudo no pecado. Ou seja, ela está desgraçada, né, fora da graça. Olha só o que fala em Provérbios: eu vos chamei e não quiseste ouvir. Estendi-vos os braços largamente e me desprezastes. Esperei-vos a sentar à vossa porta e não vieste a mim. Agora por minha vez, rio-me de vós. Já não tenho ouvidos para escutar vossos clamores, nem olhos para contemplar vossas lágrimas, nem coração para enternecer-me de vossos gemidos, nem mãos para vos prestar socorro. No livro da Sabedoria 7 fala assim: desejemos, pois, e procuremos unicamente a divina sabedoria, e logo todos os tesouros de Deus, todos os dons celestes que anelardes, todos os tesouros de Deus, olha que poderoso isso, e todos os dons celestes. E não fala de estágio, fala para aquele que procura sabedoria. Não fala assim, se você procurar um pouco, se você procurar vai vir um pouco. Não, fala se você procurar sabedoria, todos os tesouros de Deus e todos os dons celestes vai ir para você. Se não desejais a sabedoria, suspirais por alguma coisa menor do que ela, porque tudo é inferior à sabedoria. Então, como você quer algo, qualquer coisa, a conversão de qualquer pessoa que seja, né, ela vai se dar ali através da ação de Deus, não é isso? Isso é sobrenatural. Mas todos os outros objetivos, se você quer chegar no topo da sua carreira, aquilo é muito menor do que a sabedoria. Se você quiser, enfim, qualquer coisa que você deseje, né, aquilo é muito menor que o Espírito da sabedoria. Se soubéssemos, se conhecêssemos que tesouro infinito é para os homens a sabedoria, suspiraríamos dia e noite por ela, voaríamos velozes até os confins da terra, passaríamos jubilosamente através de fogos e espadas, se fosse necessário para merecê-la. Mas tudo que você tem que saber, que você tem que fazer, é somente pedi-la, buscá-la, bata e vai ser aberto, busque. Vai lá no livro da sabedoria, procure e busque. Amém? Estávamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.